Como aproveitar a crise para se tornar um sucesso? Será que você consegue responder a essa pergunta em pouco tempo? Em períodos de crise, precisamos do quê? Mais dedicação, comprometimento, criatividade para buscar o novo e esquecer o velho? Pensando nisso, o 5º Simpósio de Administração da Faculdade Integrada de Santa Maria, a FISMA, realiza hoje à noite uma palestra com o administrador e pesquisador Jardel Beck. Ele, que eu converso agora, que já está presente aqui no estúdio, e a entrevista hoje vai ser regada à mágica, à interatividade, bem como já é característica, que o Jardel já é conhecido por essa característica de movimentar e tirar as coisas do eixo para inovar. Bem-vindo ao Controle Geral. Uma alegria estar aqui. E justamente a convite do 5º Simpósio de Administração da FISMA, e com esse tema que eu acho tão belo, que é sucesso e fracasso em tempo de crise, né? E justamente a crise, muitas pessoas têm medo dela, e é uma grande desculpa, né, para quem não quer tomar nenhuma atitude, porque a crise está aí, não posso tomar, desaceleração no crescimento. Mas eu vejo a crise muito como se fosse no cinema. É só lembrar que no cinema a sombra do monstro é maior que o monstro. Então, maior que a crise é o medo da crise. Então, tem muita gente que se aproveita e usa ela como se fosse uma desculpa nobre para justificar a sua atitude pobre de não tomar nenhuma atitude, de não fazer nada. Então, é isso que a gente vai trabalhar aí na palestra que vai acontecer hoje à noite, falar um pouco sobre erros, fracassos, e com essa metodologia que une mágica, conteúdo e humor na medida certa, né? Tu consegue explicar hoje, são algumas palavras-chave: sucesso, fracasso e crise. Tu consegue caracterizar elas rapidinho porque às vezes a gente confunde, usa errado esses termos. Como que tu pode caracterizar isso para explicar para os nossos telespectadores? Legal. Fracasso é algo que muitas pessoas é muito dito como o oposto do sucesso. Sucesso e fracasso. Se você botar no Google a palavra fracasso, você vai ver inúmeras flechas mostrando fracasso para um lado, sucesso para o outro, como se fossem sentidos opostos. Ou você se dá bem, sucesso é quando você está bem em algo, conseguiu o que você quer, fracasso quando você não conseguiu. Isso é a terminologia geral, mas eu não acredito muito nisso, eu não vejo o fracasso como algo oposto, mas sim no mesmo caminho, na mesma direção. Afinal, é o erro do fracasso que, se a gente aprender com ele, é ele que vai nos aproximar do sucesso. E a crise é um momento, é o cenário. Então, o fracasso diz respeito às suas atitudes, né? Se você toma uma atitude correta ou não, e o sucesso você alcançou ou não. Todos nós auguramos o sucesso, mas eu vejo que para chegar a ele vamos ter que fracassar algumas vezes, vamos ter que errar. Afinal, para caminhar a gente teve que cair. Cabe a você decidir se você vai levantar ou não diante dos tombos da vida, né? Eu vejo o erro não como algo ruim, mas como algo que está a serviço do acerto. É ambos caminhando na mesma direção e não o contrário, como o Google e as imagens que ali estão dizem, né, e propõem. É acreditar que tudo é aprendizado. Exatamente. Cabe aí. Eu gosto de dizer assim, o insucesso, ele só vai ser algo negativo quando ele for definitivo, quando ele for um ponto final. Eu prefiro que nós possamos encará-lo como reticências. Ele é um rascunho da nossa vida. Inclusive, o rascunho eu vejo como se fosse uma metáfora da vida, né? Desde criança, eu lembro que a professora Desirê, da primeira série do ensino fundamental, na época eu tinha uns 7 anos de idade, ela dizia assim: Jardel, se você está errando muito, e eu errava demais, não fique triste, apenas vire a página. Olha só, era um jeito muito interessante que ela tinha de me mostrar a beleza que há nos recomeços. Porque ao virar a página, os erros que me incomodavam deixavam de ali estar e eu seguia a partir daquela página, a partir daquela oportunidade, um pouco mais crescido. Foi com ela que eu pude entender que erros não devem ser fontes de castigos, erros devem ser fontes de virtudes. Então o conselho que, se as pessoas estão errando demais, não se apavore, apenas vire a página. Que daí consegue começar tudo de novo. Esse é uma primeira formação que tu teve, mas como que tu chegou a essa parte de dar palestra? Como eu disse antes, você é administrador e pesquisador em comunicação. E aí, como que surgiu essa coisa, já que nós chegamos aí na primeira experiência que tu teve,
em busca do sucesso, em levar essas informações para as pessoas? Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, master em programação neurolinguística, pesquisador da comunicação de alto impacto, e também tem uma outra formação que vem já da mágica, que eu comecei cedo como mágico, com shows de mágica, e até aproveito e uno isso na palestra, mágica, humor e conteúdo. Como mágico, eu também fui premiado no Festival Internacional de Mágicas de Marrakech. Bom, o pessoal sempre olha mágico, né? Normalmente mágico tem cartola, tem varinha, tem fraque. Cadê o coelho? Coelho, como vocês viram, eu não uso isso, porque eu não tenho. Não. E também porque não há necessidade, porque é essa mistura de conteúdo, mágica e humor. Então essa é a grande diversão, né? E animal também, isso a gente não tem na palestra, o único animal sou eu, e com isso a gente diverte, sobretudo passando conteúdo. A ideia é o conceito ao lúdico, o material, o conteúdo, a ludicidade que vem das metáforas, da mágica, do humor. Então é emoção e razão. Eu acho que quando a gente une isso, a gente consegue passar melhor a mensagem, o público retém melhor. Senão ficar algo maçante, monótono e a plateia acaba se desgastando. Então é uma forma diferente de animar, mas sobretudo aprender. É o melhor aprendizado, né? A mágica do fracasso, aprendizados que levam ao sucesso. O que esse nome representa e como é que tu vai trabalhar isso hoje à noite? Legal. Eu falo justamente isso porque aos 14 anos de idade foi minha primeira apresentação. Tinha meu pai lá, minha mãe, minha avó, só eles. Mas eu gosto de dizer que aquele foi meu primeiro fracasso. Mas logicamente o tempo passou e eu gostei de estudar sobre, e hoje eu me considero um especialista em fracasso. Eu sei errar, mas sobretudo aprender com erro. E é por isso que eu tento desmistificar um pouco esse medo que as pessoas têm. Perceba que no Brasil as pessoas que erram ou que fracassam, elas são vistas com maus olhos. São discriminadas, são excluídas, são a vergonha da família. E isso faz com que nós tenhamos medo de errar. Medo do desapontamento, medo de ser o último, medo de não tirar a nota máxima. E aí, para evitar esses erros, o que nós fazemos? Nós não fazemos. Não tomamos nenhuma atitude. E aí ficamos nessa inércia. Veja que incoerência é isso. Nós temos nossos sonhos, mas não temos coragem de dar um passo em direção a eles. Queremos crescer, mas não queremos as dores do desenvolvimento. Então, eu tento trazer justamente isso, que desde criança nos indicaram onde era o pódio, nos indicaram o primeiro lugar, mas esqueceram que dizer que para chegar lá, muitas vezes, vamos ter que passar pelo desapontamento de ser o último. Isso tudo faz com que nós tenhamos problemas. Deixa eu só contar um caso que eu acho bem interessante. Lá em casa, todos os presentes que a gente ganhava desde criança, dos nossos pais, eu, meu irmão e minha irmã, tinham um porquê. Se não tem porquê, não ganha. E aí eu lembro que uma vez estavam pintando o porão lá, e aí não tinha nenhum móvel, eu desci com meus pais, eles tinham aqueles carrinhos de fricção que você larga, ele começa a andar, bate na parede, vira e vai andando. E aí a gente desceu, aí ele colocou o carrinho, ele começou a bater nas paredes. Daqui a pouco ele saiu pela porta. E meu pai perguntou, filho? Aí eu disse, pai, a gente tem essa relação, né? Pai e filho. E ele perguntou, o que você aprendeu? O que eu aprendi? Fricção é tudo? Eu não lembro a resposta. Mas eu lembro da resposta que meu pai disse. Ele dizia assim, na vida é assim, você vai bater muito a cabeça, você vai errar muito. Mas se você persistir, se o erro não for definitivo, você vai achar a saída. E eu acho que no outro dia ele resolveu me testar. E ele me deu um outro presente que eu trouxe para te mostrar agora. Pode ir. Que eu apelidei carinhosamente de presente do demônio. Que é isso aqui, ó. Isso aqui não se dá para ninguém. Isso é trauma de muitas isso é trauma. crianças. Isso aqui é vergonhoso ganhar isso aqui. Porque tu só vê montado um cubo mágico quando você ganha. Depois esquece, ele vai se desmontar. E ele disse assim, vamos ver se tu aprende, né? A persistência. Persistir até achar a saída. Então eu peguei esse cubo e eu lembro que eu passava os dias girando para um lado, girando para o outro. Aí eu falei para o meu pai assim, pai, a pessoa que criou isso aqui é muito má, porque isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível.
Aí meu pai diz assim, filho, não julgue as pessoas boas ou más, as pessoas não são boas ou más. Já descobriram o bem ou ainda não descobriram o bem. Não julgue as coisas fáceis ou difíceis, sua competência que é grande ou pequena. E nunca julgue as coisas impossíveis. Porque nessa vida, muitas pessoas, sem saber que era impossível, foram lá e fizeram. E aí fica muito mais fácil aí. Não dá um ódio, né? Ai, como é que pode, né? E aí, então, a grande questão é essa aí. Identificar os problemas, mas, sobretudo, persistir. Então, se você tem um erro, você caminha em direção ao acerto. E aí, sim, as coisas se moldam e acabam se solucionando. Né? Então, e essa questão da administração, como que esses passos parecem simples quando tu fala aqui, e aí dentro com bons exemplos ainda consegue caracterizar isso. Mas às vezes, como que as pessoas podem lidar com a correria do dia a dia e ainda se superar nesse dia a dia? Porque muitas vezes as pessoas não param para pensar qual é o erro. Elas seguem repetindo esse erro. Sim. Tu tem alguma dica, alguma coisa para quem está assistindo para essa... Quando que é o momento ideal de ter o estalo e dizer, não, agora eu devo mudar de atitude? Eu vejo assim que o maior dos erros é levar a vida no automático. E quando eu digo levar a vida no automático, é quando a pessoa não pensa sobre sua vida. Ou quando acaba se cortando. Porque quando o tempo aperta, a primeira pessoa que a gente tira da agenda quem é? Somos nós mesmos. Corta o que a gente deveria fazer, corta a alimentação saudável, corta o tempo da academia. E não tomamos consciência de nossas atitudes. Tomar consciência significa o estalo. Porque, opa, isso aqui eu estou fazendo está do jeito errado. Consciência significa o quê? Saber o que você está fazendo, estar no momento presente. Que horas são? É agora. Onde você está? Eu estou aqui. E quem é você? Eu sou este momento. Agora, se você não toma consciência, quem vai decidir por ti é o inconsciente. E aí você vai dizer que é o destino. Não, é o destino. É para ser assim. Não. É você que deixou o negócio desandar. Então é tomar consciência. Isso aqui eu quero manter, isso aqui eu quero tirar. É que nem o final do ano. Chega o final do ano, tem aquela explosão dos fogos de artifício, muito bonito, mas ao mesmo tempo tão fugaz. E é como o ano eu vejo como se representa uma gaveta que está cheia. E a gente precisa ver que hábitos a gente quer manter, o que nós desejamos mudar. E aí a gente começa a se polir, né? Inclusive, Michelangelo, quando fez Davi, uma de suas estátuas mais bonitas, perguntaram para ele: como você consegue fazer uma estátua tão bela? Aí ele sorriu, os sábios sorriem, e ele disse assim: foi simples, eu olhei para o bloco de mármore e ali dentro do bloco eu vi o Davi. A única coisa que eu fiz foi retirar o que não era o Davi. A beleza de retirar os excessos, identificar nossa melhor versão, o que nós desejamos ser, e retirar tudo aquilo que faça com que nós não sejamos aquilo. Porque a pior coisa que tem na vida é ser o que você não gostaria de ser. É viver essa inadequação existencial. Então cabe a nós identificar nossa visão. E para isso nós precisamos tomar consciência, saber quem nós somos, começar a se buscar. Quando a gente começa a se buscar, a gente não para de chegar, né? Sempre tem esse autoconhecimento, eu acho fantástico, fabuloso. Se você vive na correria, pare um pouco, mas só para refletir o que você está fazendo em direção aonde você quer chegar. Porque senão é automático, né? Quando vê, a vida já foi. Eu acho que a vida é muito curta para ela ser pequena. A gente tem que tomar um pouco mais de consciência e muitas vezes abaixar o ritmo e conviver com as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente não dá atenção, fala que elas estão atrasadas e não nos colocamos na posição delas. Eu acho que tem que haver essa proximidade de abaixar o passo, de conviver, e essa pressa que sempre falam, eu não sou muito a favor. Eu acredito que tem uma frase de Paul Krugman que fala assim: produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. E eu não acredito muito nisso. Falo num mundo extremamente acelerado. Logicamente a gente tem que manter essa aceleração, mas nas coisas certas. Quando a gente fala em pessoas, a gente tem que abaixar o ritmo, porque senão a gente acaba perdendo contato com pessoas que a gente tanto gosta, justamente justificando, não, é correria do dia a dia. Tá certo. E essa questão da correria em relação ao sucesso, um outro questionamento é em relação a esse caminho, porque
como diz a sabedoria popular e os ditados, os fins justificam os meios e às vezes as pessoas acabam se perdendo. Como atingir o sucesso, mas manter uma integridade e um digamos Sim, assim, uma a ética. honra de dizer eu cheguei a esse ponto sem passar por cima de ninguém, sem humilhar. Isso no meio, na administração e na vida, ainda mais quando se trabalha com recursos humanos, é algo difícil. Como que tu ministra isso durante as tuas palestras? Excelente esse ponto levantado. Hoje uma frase comum no RH e contratação de pessoas é: contrate caráter, treine habilidade. A gente quer uma pessoa íntegra. Quando a gente fala os fins justificam os meios, isso é uma sabedoria popular que, ao meu ver, está errado. A gente não pode passar por cima de ética, por cima de caráter, por cima de pessoas. No futebol, há ética. Por quê? Porque a regra é a mesma para todos. É 11 jogadores para cada lado que jogam durante 90 minutos. E a regra é a mesma, com a mão não vale. No mundo dos negócios, a ética sozinha não ganha. No mundo dos negócios, a ética sozinha não faz gol. Mas gol feito com a mão não vale. Porque time que faz gol com a mão não é time que vence campeonato. Então acho que todas as nossas atitudes devem pressupor ética. Ela não é mais negociável. Quando a gente fala em caráter, passar por cima de pessoas, isso não se negocia mais. É pressuposto. Todas as atitudes devem pressupor ética. Por dois fatos. Primeiro, porque isso deve existir, né? A ética é o primeiro fato. Esse é o primeiro. Outra característica é justamente pela velocidade da informação. Se você agir hoje de forma antiética, com corrupção, como acontece hoje, está vindo à luz do dia, com a rapidez, né? É muito rápido, a velocidade da informação está muito rápida. Um exemplo foi que no dia 13 de junho de 2013, às 19 horas e 56 minutos, horário de Roma, saiu a fumaça branca. 15 minutos depois, todos os maiores veículos do mundo sabiam que foi nomeado Papa Francisco, e todos os maiores veículos do mundo já tinham extensas biografias daquele que se tornou o novo Papa. Isso mostra o quê? Que tudo está muito rápido. Então, se você errar, se você agir de forma antiética, isso vai vir à luz no dia com a rapidez de um clique do mouse. Então, a gente tem que cuidar muito. Pode comprometer toda uma marca, toda uma empresa. Só um rápido exemplo. Existe uma empresa muito conhecida que é United Airlines, que é uma empresa americana de aviação. Um dos funcionários agiu de forma antiética, jogando um case de violão dentro do avião sem cuidado, sem as regras que a organização coloca. O que aconteceu? A guitarra quebrou desse músico e que ele queria reembolso, quebrou minha guitarra, quero um reembolso. E não reembolsaram. O que ele fez? Ele fez uma música, colocou no YouTube, a música se chama Unit Breaks Guitar. Unit quebra guitarras, falando mal da aviação, dizendo que não cuidavam dos transportes, das malas. Esse vídeo hoje já tem cerca, eu acho que 15 milhões de acessos, fora os outros vídeos que copiam e põem. E olha só o prejuízo. Em uma semana que o vídeo ficou no ar, as ações da empresa caíram em 116 milhões de reais. Por quê? Por causa de uma pessoa agiu de forma antiética. Então, os fins não justificam os meios. Pressupõem todas essas atitudes corretas e éticas. Então, acredito muito nisso. Até na palestra de hoje à noite a gente comenta um pouco sobre ética, sobre caráter e sobre erros e fracassos. Tá certo. E falando ainda só um pouco mais sobre a mágica, tu tem mais algo que a gente possa aí dar de exemplo do que vai acontecer hoje à noite, ou não vamos entregar muitos segredos, não? Posso fazer sim, posso fazer. Deixa eu só... Eu peguei aqui na hora do almoço, peguei alguns guardanapos, só verifique se são guardanapos normais, está tudo certo com eles. Não, mas... Tudo ok? Ok. Guardanapos normais, né? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Pegando um guardanapo aqui, e justamente na vida é como se fosse talvez um guardanapo, né? Muitas vezes a gente não vai ser como nós gostaríamos que fosse. A gente não vai estar bem, vamos estar para baixo, não estou legal, estou chateado. As coisas não vão sempre como nós gostaríamos, mas nós precisamos entender aqui que a cada dia
apertando bem assim, até usando um pouco aqui, deixa eu pegar de pó mágico assim, só para cada dia a gente tem uma nova oportunidade que surge. Quem sabe dessa vez vai ser diferente, quem sabe agora dá certo. Inclusive esse número eu explico na palestra como ele é feito, com participação da plateia, acho bem interessante aí. A nova oportunidade é cada dia, né? Você que decide se vai ser uma nova chance ou se você vai encarar como rotina do dia a dia, né? Tá certo, muito obrigado, Jardel, por ter aceitado esse convite da TV Santa Maria, de antecipar algumas coisas que vão ser debatidas, mas nada que estrague aí ou que interrompa o segredo, até porque quem gostou e quiser participar pode entrar em contato com a equipe da FISMA através do telefone 3025 9725 ou ainda ter mais informações sobre o currículo do Jardel, também as premiações que ele já recebeu pelo site da FISMA, fisma.edu.br. Muito obrigada. Que horário que começa a palestra hoje? Hoje o evento começa às 19 horas e 15 minutos. Se eu não me engano, 19 horas e 15 minutos. E aí eu até iria fazer mais mágica. Então pode... Mas eu tenho que deixar para hoje à noite. Ah. Sabe por quê? Porque eu até agora estou passando um pouco mal aqui. Aí complica. Então fica melhor deixar para hoje à noite. Mais mágica, com interação, conteúdo. É uma forma de aprender e se divertir. Eu acho que é o melhor jeito de explicar isso. Tá certo. E com essa surpresa, então, quem quiser ver mais e tentar desvendar os truques, hoje a palestra às 19 horas e 15 minutos. Mais informações você encontra também no site da TV Santa Maria, que logo que encerrar o programa as informações estarão lá, santamaria.tv.br. Esse foi Jardel Beck, administrador e pesquisador em comunicação. Logo mais eu volto com o Controle Geral na TV. Fique com a gente.